Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre decoração de sala. Quem sugeriu esse tema foi o Pedro. Eu adorei assim que eu vi o comentário dele pedindo para me trazer dicas, porque é um assunto que eu gosto bastante. E apesar de algumas pessoas não saberem assim, é um assunto bastante polêmico também. Por quê? Depende muito do seu perfil de professor ou de professora, né? E também depende do perfil da escola. Porque se a escola tiver trabalhar com um perfil mais construtivista, montessoriano, não vai trabalhar tanto com o EVA. Na verdade, há escolas que abominam o EVA, porque querendo ou não, o EVA agride muito a natureza. Agora, se você trabalha em uma escola tradicional, elas vão até exigir o EVA, a decoração em EVA. Então é muito contraditório algumas coisas, né? Por exemplo, a escola onde eu trabalho, a ideia dela é mais tradicional. Então, o EVA é importante na escola, então a decoração em EVA é muito importante e primordial, então tem que estar ali certinho. Então, por isso que depende muito. A gente trabalha de acordo com o perfil da escola, né? A primeira dica é você conhecer o perfil da escola onde você trabalha e o seu perfil, né? Então, esse é fundamental. Se a escola permitir EVA e você quiser fazer em EVA, ok. Se não, tem outras N possibilidades. Eu não vou mostrar nesse vídeo o passo a passo de como eu faço decoração, porque a minha decoração já tá pronta, né? Que a gente já tá no meio do ano, mas é uma ideia muito legal. Então, a decoração do ano que vem, se eu tiver em sala, eu gravo pra vocês. Então, a segunda coisa pra gente pensar é a idade da turminha que a gente tá atendendo. No meu caso, eu tô atendendo berçário, então eu escolhi um tema mais infantilizado mesmo, mais bebezinho mesmo, que é o ursinho puff. Porque eu acho o ursinho puff fofinho, os bebês são fofinhos, aí juntou tudo, aí fica fofinha a sala. Mas se você estiver atendendo as crianças maiores, é legal ver o que tem mais significado para eles. Por exemplo, conto de fadas seria um tema legal? Muito legal, mas aí tem outros pontos que a gente tem que analisar antes de escolher um tema assim, né? Outro exemplo também bacana para mini grupo 2, para os maiores ou para o e-mail, heróis, decorar a sala com tema de heróis. É uma coisa muito legal, só que também tem controvérsias, há controvérsias aí. E por que esses temas eu falo que há controvérsias? Quando a gente escolhe um tema, a gente tem que pensar na representatividade das crianças. Será que o tema que a gente escolheu vai abranger todas as crianças? Ou será que ela vai estar mostrando um padrão só de criança? Eu falo que o conto de fadas é um tema polêmico, porque a maior parte dos personagens protagonistas do conto de fadas, por exemplo, são brancos. E cadê os personagens pretos, né? Pra gente trazer essa representatividade pra dentro da nossa sala de aula. Então a gente tem que pensar com muita cautela. Porque há pessoas que falam que não, é mais na fala que você tem que mostrar isso, que você não tem preconceito e tal. Mas, ao meu ver, não é só na fala, é em tudo que está relacionado dentro da sala de aula. Então, quando a gente escolhe um tema, a gente tem como trabalhar assim isso. Então, trazer essa variação de culturas para dentro da nossa sala de aula, principalmente com os grandes, é bacana e muito significativo para as crianças. Porque as crianças, elas são muito visuais. Então, todo dia, por exemplo, todo dia ela vai estar vendo aquela princesa bonita, grandona na sala, loirinha, do olho azul, e ela é preta. Então fica meio com controvérsia isso, né? Há uma controvérsia. A professora fala uma coisa e aí, quando olha na decoração da sala, que é para trazer alguma coisa bonita, a gente não traz uma variação, não traz um contexto legal, uma representatividade para aquelas crianças. Quando a gente escolhe personagens humanos, né, é importante a gente pensar nisso. Agora, diferente dos outros temas, né, quando a gente escolhe desenhos, coisas de fantasias mesmo, aí é um pouquinho mais diferente. E é legal também trazer alguns animais que eles conhecem misturado assim, porque eles vão identificar logo que olhar, né? Essas dicas, por enquanto, é para as pessoas que querem trabalhar com EVA ou que já trabalham com EVA na escola, né? Mas se por um acaso você não quiser trabalhar com EVA ou a escola não permitir que você trabalhe com EVA, existe
N possibilidades. E um exemplo bem legal, eu vou ver se eu encontro algumas fotos, né, para colocar aqui do lado para vocês verem, é a gente decorar a sala com recursos naturais, que fica fantástico, fica muito bonito. A gente pode criar móveis. Eu tô na vibe dos móveis agora, porque eu fiz móvel esse ano, né, pro berçário. E o móvel eu faço com cola quente, pego um pedacinho assim de EVA, corto, ó, EVA de novo, senhor. Aí eu colo o fio de nylon e colo no teto. Se a escola você não estiver trabalhando com EVA, você pode pregar o próprio nylon no teto, você pode pendurar folhas, recursos naturais mesmo. Pinha, fica muito bonito. Tecidos, você pode decorar a sua sala com tecidos, que dá um ar muito gostoso na sala. Até mesmo recicláveis pode servir de material para decoração. Eu vou ver se eu encontro essas fotos para deixar aqui para vocês. Então, é muito legal a gente ampliar o nosso olhar e ver que não é só com EVA que dá pra gente decorar. Outro material que também dá pra usar é papel. Esses móveis aqui de borboleta que eu fiz ele com papel cartão. E também tem uma árvore que eu fiz na minha sala esse ano, que foi com papel cartão também. Então não precisei do EVA, eu fiz com folha, né, papel cartão, e ficou lindo e dá muito certo. Tanto para você fazer assim móvel, decoração em geral, como até mesmo para fazer os personagens, dá certo fazer de papel também. Outra coisa que a gente tem que pensar é na disponibilidade desses materiais para a criança, o acesso das crianças com eles, né? E o que é uma coisa um pouquinho difícil até mesmo pra mim. A gente tem o hábito de querer preservar tudo. Tanto é que esse ano, quando eu fui colar as coisas, nunca tinha trabalhado no aniversário, essa é a minha primeira experiência, né? Contando que eu tô em casa agora, não tô atuando na sala, infelizmente por conta da pandemia. Mas a gente tem o hábito de querer colocar tudo à nossa altura, a decoração toda na nossa altura, porque por medo deles estragarem, que infelizmente eles rasgam mesmo, estragam. Então a gente paga caro naquela decoração, tem bastante trabalho para fazer e as crianças vão lá e rasgam. Mas a gente tem que trabalhar isso, inclusive eu tenho que trabalhar isso e começar a deixar as coisas na altura da criança. Inclusive a decoração, apesar de eu ter essa mente aberta para deixar as coisas à altura da criança, a decoração ainda eu percebi esse ano, estava refletindo sobre, eu tenho que trabalhar mais com isso e desapegar mais dessas decorações. Porque é muito difícil quando a criança, a gente imagina, quando a gente quer ver alguma coisa, algum desenho, a gente tem que olhar pra cima, incomoda muito, atrapalha muito, a gente até perde o estímulo de olhar pra cima, né? Agora, quando eu tô aqui falando com vocês, por exemplo, e tá na altura dos olhos da criança, facilita muito e desperta o interesse da criança perante o ambiente, né? Já que a gente já tá falando da altura da decoração, eu queria falar um pouquinho da mobília. Porque, querendo ou não, a mobília faz parte da decoração da sala. E a mobília, ao meu ver, tem que estar à altura da criança também. Porque ela tem que ter acesso às coisas dela. Por exemplo, a bolsa. Não tem como a gente deixar a bolsa dela lá no alto. Como que ela vai acessar se ela precisar? Até no berçário. Eles precisam ter essa ideia de que as coisas dele, eles têm essa autonomia para pegar a hora que eles quiserem, que sentir que é o momento, eles têm lá certinho na altura deles. Agora, quando a gente deixa em difícil acesso, acaba complicando e desmotivando bastante eles. Então, quando a gente pensa em decoração, a gente também tem que pensar na praticidade para os bebês e para as crianças. E aí, já nesse tema, né, já vamos engatilhar em outra coisa, que são os cantinhos. Os cantinhos é muito importante na educação infantil, muito importante mesmo. Só que também é muito difícil deixar cantinho fixo, porque principalmente no rendimento de 0 a 3 anos, eles dormem na escola. Então, pra gente deixar o cantinho fixo, não tem como, porque é o mesmo lugar onde vai ficar os colchões. Então, por exemplo, no meu caso, eu procuro sempre fazer pelo menos uns 2 cantinhos. Eu fui procurar, gente, uma foto do cantinho da água, que eu sempre faço, sempre gosto de fazer, e eu não tenho. Esse ano eu vou ver, o próximo ano eu vou ver se eu consigo tirar. Porque geralmente eu coloco uma mesinha
e coloco um filtro em cima da mesinha para as crianças terem acesso e tomarem a água delas a hora que elas quiserem. E eu não tenho uma foto nem deles bebendo água. Esse é um cantinho muito legal de se criar, de se pensar nisso, que é o cantinho da água. E já pensar em forma de decoração também, porque tudo que está ali disponibilizado para as crianças faz parte da decoração, né? Esse cantinho, ele dá muita autonomia para a criança e trabalha N possibilidades com ela. Outro cantinho que eu sempre faço é o cantinho da leitura. Só que eu costumo variar o nome. Esse ano eu coloquei no espaço Leiturinha. E o que eu faço nesse cantinho? Eu coloco revistas, né? Não livros, porque eu não tenho muitos livros e eles acabam rasgando mesmo, principalmente no início do ano. Então, de primeira instância, eu coloco mais revistas mesmo, para eles poderem sentar, folhear a revista, de acordo com a vontade deles. Então, eu coloco em um caixote, esse ano eu tinha colocado num caixote de feira, e ficou muito legal porque fica acessível para eles. Outro ano eu coloquei em fruteira, também já coloquei em fruteira, fica tudo separadinho assim, as crianças conseguem ter acesso, né? E também tem outros materiais que dá pra você usar para guardar esses livros e montar o seu cantinho. Há tapetes também, né? De leitura, pro cantinho da leitura. Tem painel. Tem painel assim de colocar livro de tecido, que é muito legal também. O importante é deixar as crianças terem acesso a esses livros, né? Outro cantinho legal também que eu já fiz foi o cantinho de jogos. É muito bacana, a gente disponibiliza vários jogos, principalmente para as crianças um pouquinho maiores, e as crianças podem ir lá e ter acesso a hora que elas quiserem, e eles adoraram. Eu ainda não fiz, mas se por um acaso eu ficar com a turma dos maiores, eu tenho também a ideia de criar um cantinho da fantasia, onde eu vou disponibilizar uma ararinha pequena com várias fantasias diferentes para a criança ir lá e ter acesso. E ainda nessa ideia de fantasias, eu queria deixar um baú na sala dos menores, né? Para colocar fantoches, então a criança poderia ter acesso a hora que ela quisesse e imaginar a contação de história, e também já seria um item para decorar a sala, né? Um cantinho de faz de conta também é muito bacana para trabalhar com eles, que é um cantinho onde a gente pode disponibilizar alguns brinquedos para brincarem de faz de conta. Pode ser tanto brinquedo não estruturado como estruturado, né? Os não estruturados é todo aquele material que não foi criado com aquele determinado objetivo, mas as crianças adaptam ele e faz ele se tornar um brinquedo. Por exemplo, os descartáveis. Então, na minha primeira sala, na segunda também, eu tinha uma caixa só com materiais descartáveis e eles amavam. Garrafa, embalagem de todos os tipos, de shampoo, de tudo mesmo, potes, panelas, então eles amavam mesmo. Então ter um cantinho para eles brincarem de faz de conta é muito legal. Também costumava criar bastante sofá, com colchonetes mesmo, que na sala tem os colchonetes, né? Então eu criava esses sofás porque aí eles sentavam, manuseavam as revistas, brincavam, faziam o que eles sentiam à vontade mesmo. Então, para fazer um resumo, eu vou estar retomando alguns pontos importantes. O primeiro é traçar o perfil da escola e o seu perfil. O segundo é decidir qual é o tipo de material, né, que você quer decorar a sua sala, se você vai utilizar o EVA ou se você vai utilizar os recursos naturais. Lembrando que tem várias possibilidades de fazer essa decoração. O próximo ponto é ver o perfil da sua turma, ou seja, a idade da sua turma. Depois a gente tem que pensar se aquele tema que a gente escolheu está trazendo representatividade para nossas crianças, se está fazendo sentido para nossas crianças, principalmente com os maiores, porque eles aprendem muito através do contato visual, né, da percepção visual deles. E o último é a gente pensar no acesso dessas crianças com os materiais disponibilizados. A gente tem que lembrar que a sala é para as crianças e não para os adultos, né? Coisa que eu ainda tenho que trabalhar a respeito da decoração no baixo, que nem eu falei. Outro item também que vocês podem usar de decoração, que eu acabei esquecendo, é a obra das crianças. Tem escola que não trabalha com decoração no início do ano.
ela espera o ano começar e ela vai construindo a decoração junto com as crianças. Então, a própria obra das crianças é utilizada de decoração. Foto das crianças também é interessante, fazer o painel de fotos na sala. E as obras deles, as propostas que a gente faz, as fotos deles, acaba se tornando um item decorativo. É importante também lembrar que o ambiente, ele carrega na energia das crianças. Então, quando o ambiente é pesado, a tendência é as crianças ficarem mais agitadas. Então, é importante a gente ter esse olhar sensível. Se for trabalhar com cores fortes, como eu já trabalhei, por exemplo, a sala onde eu atuei já é uma cor escura, então é bom se limitar um pouco mais nas cores, escolher algumas cores específicas, porque se a gente colocar tudo muito quente, tudo muito pesado na sala, vai acabar agitando muito eles, e é muito real isso, gente, a gente acha que não, mas influencia muito. Por mim, todas as salas seriam de cores claras, cores pastéis, mas infelizmente não tem como a gente escolher isso, né? Porque as cores pastéis, as cores mais claras, elas trazem calmaria para a sala, para o ambiente. E quem não gosta de calmaria, né, gente? Para trabalhar com as crianças principalmente. E é bom enfatizar que não existe o certo e o errado quando a gente se fala em decoração. Existe linha de pensamento diferente e gostos diferentes. Mas a única coisa que eu acho muito importante é a gente pensar na criança e na acessibilidade da criança, né? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei a sugestão do Pedro. Se você tem algum tema que quer que eu traga aqui pro canal, pode comentar aqui embaixo, tá bom? Que eu vou fazer o possível para trazer ele. E quando eu for fazer a decoração da minha sala, eu vou gravar o passo a passo para vocês. Geralmente eu faço em EVA mesmo. E em tecido, eu também gosto de colocar um pouquinho de tecido. Não se esqueçam também, gente, de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, que é muito importante para o engajamento do vídeo, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!